Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma live onde nós vamos aprender sobre a floração da rosa do deserto, né? Hoje o tema da nossa live é: faça a sua rosa do deserto florir de uma vez por todas. Então, primeiramente, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos aprender o que vai influenciar negativamente e positivamente na floração e o que vai influenciar também na quantidade da floração também, né? Então você precisa ficar aqui até o finalzinho que eu tenho uma surpresa para você, ok? Olha só, por que é importante conhecer o que influencia positivamente na floração e negativamente, né? É importante você aprender que isso vai influenciar totalmente no seu resultado aí nos próximos 90 dias, né? Então, se você quer resultado aí com floração na rosa do deserto, você precisa seguir rigorosamente o que eu vou te ensinar nessa live aqui hoje, né? E, gente, olha só, antes de começarmos o nosso conteúdo, eu quero apresentar para vocês aqui, ó, uma branca DF, né? Uma branca dobrada. Olha que lindeza essa planta aqui, olha, que maravilhosa, viu aí? E ela está cheia de botões, olha. E você tá vendo um negocinho no substrato aqui, ó, meio avermelhadinho? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, viu? Não agora, isso aqui é conteúdo da nossa aula de hoje. E aí, você quer ter uma floração assim, ó? Olha que magnífica. Então você precisa assistir a minha live até o finalzinho. No finalzinho eu tenho uma surpresa para vocês, ok? Olha só, se você seguir rigorosamente o que eu vou te ensinar nessa aula, você vai ter sim resultado com floração na sua rosa do deserto. A rosa do deserto, né, você precisa de uma certa periodicidade. Então, se você não aplicou aí algum fertilizante ou fez alguma adubação na sua rosa do deserto nos últimos 6 meses, isso também está relacionado, né, do porquê você não está tendo floração aí nas suas rosas do deserto. Olha aí, há uma semana, coloquei ontem, legal, mais ou menos 30 dias, foi na última lua minguante. Olha aí, Cristina, também se pronunciando, que legal. Então, gente, olha só, se a sua rosa do deserto, ou melhor, se você não aplicou fertilizante aí nos últimos 6 meses, isso é um motivo que levou você a não ter a floração, né? Um dos motivos que levou você a não ter floração na rosa do deserto. Outra coisa, as suas rosas do deserto estão com pragas e doenças. Se as suas rosas do deserto estiverem com pragas e doenças, principalmente aí fungos, isso leva você a não ter floração. Ou às vezes você iniciar ali, né, a rosa do deserto, dar aqueles botões e já findar abortando antes de sair, antes de abrir a floração, né? Então, se a sua rosa do deserto está com qualquer problema aí de pragas e doenças, né, isso aí vai sim influenciar na floração da sua rosa do deserto, ou seja, você não vai ter aí resultado com floração, ok? Outra coisa, excesso de água, levando a ter excesso de umidade aí nas raízes, né, causando o apodrecimento de raízes, né? E o que vai acontecer? Nas próximas semanas, essa rosa do deserto vai iniciar um processo de desidratação para recuperar aquela raiz que ela perdeu ali. Então, isso também vai influenciar negativamente na floração da sua rosa do deserto, ok? Então, se você observou aí, se você, né, tem aí um dos hábitos do bom cultivador aí de apertar levemente, olha aí, a sua rosa do deserto todos os dias, e você observou que ela está levemente desidratada, isso aí pode ser uma causa também que vai levar a sua rosa do deserto a não ter floração, ok? Outra coisa, se você não fizer a troca de substrato a cada 6 meses, ou pelo menos a cada 1 ano, né, uma vez ao ano aí, você não vai ter floração na rosa do deserto. Por quê? Porque o substrato ele vai ficando lixiviado. O que é isso?
significa que ele vai perdendo os nutrientes, né, e vai ficando empobrecido, né? Eu utilizo o termo lixiviado, ou seja, pobre de nutrientes. Então, se o substrato da sua rosa do deserto estiver pobre de nutrientes, é óbvio que você também não vai ter aí floração na sua rosa do deserto. Quando que foi a última floração, a última troca de substrato que você fez na sua rosa do deserto? Principalmente para quem aí não está tendo resultado com floração, né? Se você tiver aí mais de 6 meses ou mais de 1 ano aí sem trocar o substrato, isso deve ser a causa aí da sua rosa do deserto não estar florindo, ok? Outra coisa, utiliza terra comum. Gente, isso é muito importante. A maioria das pessoas utilizam terra comum na rosa do deserto, né? Terra do fundo de casa, do fundo do quintal, né? Algumas pessoas utilizam aí terra preta, terra de jardim, terra orgânica. Eu quero que vocês me respondam qual o tipo de terra ou qual que é o substrato que você utiliza aí na sua rosa do deserto. Me responda aqui embaixo, eu quero ler as respostas, porque isso, gente, olha, é fundamental, ok? Então, gente, olha só, não é aconselhável, né, não é inteligente você colocar aí terra comum, terra do fundo de casa, na sua rosa do deserto. Afinal, eu acho que a sua rosa do deserto, ela merece ter um substrato de qualidade. E quando eu falo substrato de qualidade, significa que você vai comprar um substrato específico para a rosa do deserto. Você não vai utilizar aí, como muita gente utiliza, areia, terra do fundo de casa, terra orgânica, terra disso, terra daquilo. Não é legal, por quê? Porque isso pode se tornar aí um substrato argiloso, e isso vai causar problema na sua rosa do deserto, ou mais cedo ou mais tarde. Um dos maiores problemas aí que levam a não ter a floração na rosa do deserto é exatamente o apodrecimento de finas raízes. Isso pode ser ocasionado também, né, devido ao seu substrato. Se você colocar terra preta, né, que é uma terra muito argilosa, né, você vai correr o risco de ter o apodrecimento, ter o acúmulo de água nessas finas raízes, levando ao apodrecimento. E isso vai fazer com que a sua rosa do deserto fique desidratada. Ou seja, neste caso, a desidratação é uma consequência da perda de raiz, da perda de raízes ali. E vai levar também a sua rosa do deserto a não ter floração, ok? Então, vamos lá. Não utilizar terra do fundo de casa, terra do fundo do quintal, terra comum, né, na sua rosa do deserto. Você precisa utilizar um substrato específico. Você compra em torno de 35, né, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos aí, né, em 14 quilos de substrato específico para a rosa do deserto. Então você vai comprar um substrato, né, industrializado, onde na frente dele vai estar escrito ali, ó, para a rosa do deserto. E esse sim você vai utilizar. Eu não estou aqui para dizer marca de substrato, ok? Você pode utilizar aí qualquer um de sua preferência, desde que seja específico para rosa do deserto. Isso aí já vai ser o início para você começar a ter resultado com floração, ok? Vamos lá, outra coisa, deixar a sua planta na sombra. Eu vejo muitos relatos de alunos que colocam aí a rosa do deserto dentro da área, dentro de casa, apesar olha só, que lindeza. Já pensou uma rosa do deserto dessa aqui na minha mesa? Uma maravilha, né? Então, tem muita gente que deixa a rosa do deserto aí dentro de casa. E a rosa do deserto, ela não gosta de ficar na sombra, ok? Então esse aí também é um dos motivos que vai fazer sua rosa do deserto a não ter resultado com floração. Não há nada melhor. Eu também era defensor aí do substrato, né, feito em casa ali, né? E eu mudei o substrato, comecei a ter um resultado muito melhor, e a minha mãe continuou tendo resistência, né? Não, meu substrato é bom, e ela fazia exatamente essa mistura aí.
né? E hoje ela também é defensora aí do substrato específico para a rosa do deserto, né? Você não vai ter problema aí com excesso de umidade, com apodrecimento de finas raízes, com substrato compactado, porque isso leva também a ter um substrato compactado, né? E entre vários outros problemas, como vermes, também existe vermes aí, principalmente na areia de construção aí, e isso vai levar a sua rosa do deserto a ter alguns problemas, ok? Então, para que não tenha nenhuma dor de cabeça, nenhum problema aí com a sua rosa do deserto, né? É legal que você utilize aí já um substrato específico para rosa do deserto, ok? Então vamos lá. Já falamos também sobre deixar a sua planta na sombra, isso influencia negativamente na floração da sua rosa do deserto. A rosa do deserto não é uma planta para ficar na sombra, para ficar dentro de casa, debaixo de árvores, ok? Vou estar falando um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E a última coisa para a gente encerrar essa parte aqui, é que se você não fizer a poda na rosa do deserto, não podar ela não vai ter floração ou vai ter pouca floração. Então isso aí também vai influenciar no seu resultado com florações exuberantes, né? E outra coisa, gente, quando você não faz a poda na rosa do deserto, o que acontece? Ela finda sendo uma rosa do deserto alongada, com apenas uma haste aí, né? Com apenas um galho, e às vezes ele finda até se pendendo, né? E o ideal é que você tenha uma rosa do deserto assim, ó, cheia de galhos, né? Quanto mais galhos ela tem, maior é a chance dessa rosa do deserto ter floração, ok? Então, é interessante sim você fazer a poda na sua rosa do deserto para que ela tenha floração. Então isso tudo aqui, né, é o que influencia negativamente na floração da rosa do deserto. Agora nós vamos começar dizendo sobre o que influencia positivamente na floração da rosa do deserto. Vamos lá. A primeira coisa que vai influenciar na floração da rosa do deserto são os nutrientes, o NPK, né, que são os macronutrientes, e também os micronutrientes, ok? Os macronutrientes, que são o NPK, temos lá o nitrogênio, fósforo e potássio, né? Mas principalmente o que vai influenciar aí na floração, eu vou dizer que é o fósforo e o potássio, mas na verdade é um conjunto aí de nutrientes. Então, a sua rosa do deserto vai precisar de nutrientes. E como você disponibilizar nutrientes para essa rosa do deserto? A primeira coisa é ter um substrato nutritivo, né? Se você trocou aí há 6 meses, esse substrato ainda vai estar nutritivo. Outra coisa que vai influenciar no seu resultado com a floração é você fazer a fertilização da rosa do deserto. E qual fertilizante utilizar? As pessoas sempre me perguntam, o que você utiliza? Qual que é o fertilizante? Olha, gente, o fertilizante que eu utilizo é o fertilizante específico para rosa do deserto. Eu não vou ficar dizendo aqui marcas de fertilizantes, de forma nenhuma, ok? Até porque eu não sou remunerado, né? Mas assim, existem aí diversas marcas de fertilizantes específicos para a rosa do deserto, e é esse que você vai comprar. Então, onde você compra? Em uma casa de agropecuária aí na sua região. Só você chegar lá e perguntar, eu quero um fertilizante específico para rosa do deserto. E aí, você vai acreditar no que o vendedor vai te vender? Também não, você tem que o quê? Pegar o produto, ler o rótulo. Na frente dele tem que estar escrito que ele é um fertilizante para a rosa do deserto. Se não tiver escrito, não compre, né? Porque às vezes o vendedor não tem o produto que você quer e vai querer te vender qualquer coisa aí, né? E nem todo fertilizante, né, é aconselhável para a rosa do deserto. Por quê? Porque ele tem grande concentração de nitrogênio. Isso aí vai fazer com que a sua rosa do deserto fique alongada, ok? E não é interessante. O interessante é que ela tem um aspecto gordinho, né, e com uma floração exuberante, né? Então, por isso que você não pode colocar qualquer fertilizante na rosa do deserto. Sem dizer que você pode também
causar aí queimaduras na rosa do deserto. Então, olha só, utilize um fertilizante específico. E como utilizar, né? Você vai seguir o que o fabricante ensina. Eu não vou te ensinar aqui porque tem vários tipos de fertilizantes aí, ok? Então, você vai ler ali no rótulo, o fabricante vai estar te ensinando como diluir o produto, provavelmente vai ser aplicado na rega, ok? Você vai diluir o produto corretamente para você aplicar aí na rega, né? Como se fosse uma rega na sua rosa do deserto, ok? E sempre aplicar também no final da tarde, você já deve saber disso, para não causar queimaduras aí nas folhas da sua rosa do deserto, ok? Então vamos lá, a próxima coisa que influencia na floração da rosa do deserto: ter uma planta saudável. Isso é muito importante, gente. Se a sua rosa do deserto está aí com qualquer praga ou qualquer doença, isso vai sim influenciar na floração da sua rosa do deserto. Exemplo, Caudex murcho pode sim fazer com que a sua rosa do deserto pare de florir, ok? Por isso que o substrato tem que estar ideal, porque se o seu substrato for um substrato muito argiloso, uma hora ou outra, se cair uma chuva, se você regar demasiadamente, vai causar a queimadura, né? E ela vai ter a perca de finas raízes, né? Queimaduras de finas raízes e a perda de finas raízes. Então, por isso ela vai o quê? Vai precisar de desidratar, né? Ela não vai ter ali alimentação, né? Não vai conseguir absorver ali nutrientes e umidade. E isso vai interromper a floração da rosa do deserto, né? Então, podem ver aí que é um aglomerado, né, de coisas que você precisa fazer para ter bom resultado com a rosa do deserto. Então, já dizemos que você precisa colocar os nutrientes, né, que ela necessita fazer a fertilização, ter plantas saudáveis, livres de pragas e doenças, sem fungos, porque os fungos também levam a ter aí apodrecimento, né, dos botões, né, e das flores também. As flores, elas ficam queimadas, né? Nós já aprendemos um pouco disso anteriormente, não vou entrar em detalhes aqui hoje. Outra coisa, gente, a rega adequada, né? Isso é muito perguntado, as pessoas sempre me perguntam como que rega, né? Em quanto tempo eu vou regar a rosa do deserto, né? E é uma resposta simples: quando secar completamente. Então vai depender aí da umidade relativa do ar, vai depender se a sua planta está na chuva, vai depender aí se está quente, né? Vai depender do substrato também. Se o substrato for um substrato específico e bem drenado, né, ele vai secar mais rapidamente, né? Então, qual que é a rega, a reincidência de rega na rosa do deserto? Quando secar completamente. O que significa isso? Que você só vai regar novamente quando você verificar que o substrato está completamente seco. E como você vai descobrir que o substrato está completamente seco? Vou te postar aqui, ó, cavucando, olha só, cavucando com o dedo no cantinho, não é perto da sua rosa do deserto, é no cantinho. E você vai olhar, se o seu dedo saiu úmido, é porque essa rosa do deserto ainda não está, olha aí, ó, só para vocês verem, ainda não está no tempo de você fazer a rega, esperar mais um pouquinho, ok? Então, isso tudo vai influenciar aí no resultado com a floração. Agora, outra coisa, o substrato, já falamos um pouquinho aí, o substrato, ele vai sim influenciar na floração da sua rosa do deserto. Não adianta a gente dizer que não, né? Beleza, que tem gente que tem bons resultados utilizando terra comum, terra do fundo de casa, ou uma mistura que você faz aí. Um outro motivo que eu não gosto de fazer essa mistura, porque às vezes você colocou ali algum material decomposto que está em processo de decomposição, isso pode atrair a mosca dos fungos, causando aí o problema do fungus Gnats, né? Isso aí vai levar a sua rosa do deserto também a ter desidratação, né? Porque o problema leva a exatamente isso. Outra coisa também que eu não gosto do substrato feito em casa, porque você não consegue quantificar os nutrientes, né? A quantidade de nitrogênio, a quantidade de fósforo, a quantidade de potássio, né? Se eu te perguntar hoje, quantos de nitrogênio que tem no seu substrato? Se você comprou um substrato, você vai saber me responder, né?
Se você comprou um substrato específico ali. Agora, se você fez uma mistureba aí de nutrientes, você não vai conseguir quantificar. E como eu já disse anteriormente, é interessante a sua rosa do deserto não ter uma grande absorção do nitrogênio, né? Porque senão vai ficar uma planta alongada. E a gente quer o resultado o quê? Com florações exuberantes e uma planta gordinha, né? Como essa aqui, olha só, que lindeza, né? Então, o substrato, sim, ele vai influenciar na floração da sua rosa do deserto. Utilize um substrato bem drenado, né, um substrato rico em nutrientes, e o substrato específico para a rosa do deserto, ele te proporciona isso. Outra coisa, se você vai trocar o substrato da sua rosa do deserto, se você utiliza terra comum, né, ou terra, alguma mistura aí, você vai ter que regar logo após você trocar o substrato. Isso aí pode sim levar contaminação do substrato para a sua rosa do deserto, né, causando aí apodrecimento nas raízes. Se você utiliza o substrato específico para a rosa do deserto, o que vai acontecer? Ele já vem levemente úmido, então você não vai precisar regar a sua rosa do deserto após a troca do substrato, pelo menos por 5 dias. Isso aí é uma dica importante para você ter uma rápida recuperação aí após a troca de substrato, ok? Então, gente, nós aprendemos aqui tudo que influencia positivamente na floração da sua rosa do deserto. Outra coisa, gente, na última aula a gente aprendeu sobre as 5 regras de ouro e os 5 hábitos do bom cultivador. Se você não assistiu a minha aula lá, olha só, você vai entrar no YouTube, que eu publiquei essa aula ontem, ok? Você vai entrar no YouTube, você vai procurar lá, ó, Professor Joab Adênio, você vai encontrar o meu canal e você vai ver o último vídeo que eu publiquei ontem, exatamente ontem. Nesse vídeo está ensinando sobre as 5 regras de ouro do cultivo e os 5 hábitos do bom cultivador. Então, assim, para você começar a ter uma rosa do deserto saudável, né, você precisa seguir rigorosamente essas 5 regras de ouro, 5 hábitos do bom cultivador. Principalmente se você quer ter resultado aí de cultivadores profissionais, ok? Então, agora nós vamos falar o que influencia na quantidade de flores. Nós já falamos o que influencia na floração, né? Agora o que vai influenciar na quantidade. Por que algumas pessoas aí têm muitas flores e por que algumas pessoas têm poucas flores, ok? Lembrando, gente, o que eu gosto sempre de dizer, nunca compare o seu resultado com o resultado dos outros, né? Você não pode fazer isso. Por quê? Vai depender de diversos fatores. A rosa do deserto da minha amiga da flor utiliza terra comum e a minha não tem, não dá tantas flores como ela. Aí eu te pergunto, a variedade da rosa do deserto é a mesma? Você não sabe? O substrato que ela utiliza na casa dela é o mesmo que você utiliza aí na sua casa? Não é. Outra coisa, lá na casa da sua amiga é tão quente quanto aqui, onde você mora? Né? Então vai depender aí do clima da sua região, ok? Então, para que não aconteça isso, não compare o seu resultado com o resultado dos outros, ok? Porque vai depender de diversos fatores, ok? O que precisa você fazer? Fazer o que é certo para a sua rosinha do deserto. Até rimou, né? Olha aí, que legal. Então, assim, gente, agora o que vai influenciar na quantidade de flores ou na quantidade da floração, né? A primeira coisa que vai influenciar, a variedade, que eu acabei de dizer, né? Às vezes você tem 2 rosas do deserto que têm o mesmo cuidado, né? Ou seja, você cuida da mesma maneira dessas 2 rosas do deserto, só que uma dá muita flor e a outra dá pouca, ou uma dá flor e a outra não, né? Então, o que eu quero dizer? Que vai depender da variedade, do tipo de rosa do deserto. Hoje nós temos aí diversas variedades, inúmeras, centenas de milhares de tipos de variedade de rosa do deserto, sem falar as mistas aí, né? As que são mestiças, né? As misturas que nós temos aí, né?
Arábica com outra, tal. Então, isso tudo também vai influenciar no tipo, né, no resultado também, né? Então, o que vai influenciar, uma das coisas que vai influenciar na quantidade de flores, a primeira coisa é a variedade. Um outro exemplo comum disso é as rosas do deserto buquê, né? Não sei se você já ouviu esse nome aí, né? Rosa do deserto buquê são aquelas rosas do deserto que dá ali um estrelado de botões e, consequentemente, uma floração muito grande, né? Então, esse tipo de rosa do deserto geralmente dá muitas flores mesmo. Então, se você quiser muita flor, né, compre aí rosa do deserto buquê, que você vai ter muitas flores aí na sua casa, ok? Então, vamos lá. A segunda coisa, a saúde da rosa do deserto. Quanto mais saudável sua rosa do deserto tiver, maior a possibilidade de ela ter aí floração exuberante ou mais flores, né? O vídeo que eu publiquei ontem ensina você a ter uma rosa do deserto saudável, ok? Outra coisa que vai influenciar também na quantidade de flores da sua rosa do deserto é a incidência solar. Quanto mais incidência solar, mais rosas, mais floração a sua rosa do deserto vai ter, ok? Por quê? Né? Igual, se você tiver uma rosa do deserto que está pegando 3, 4 horas de sol por dia, né, independente se ela está dando flor ou não, a partir do momento que você aumenta essa incidência, a rosa do deserto ela entende que ela também tem que intensificar a floração, né? Agora, se a sua rosa do deserto está no sol intenso lá o dia inteiro e não está tendo floração, e você seguiu tudo isso que eu te ensinei aqui, você precisa tirar ela do sol, deixar ela aí 90 dias, né, sem incidência solar, e depois voltar ela pelo menos aí 4 horas de sol por dia, ok? Então, a quantidade de sol ideal para a rosa do deserto é de 5 a 7 horas por dia. E é interessante você aumentar essa incidência gradativamente, ou seja, você não pode, se a sua rosa do deserto está aí dentro de casa, dentro de uma área, debaixo de uma árvore, você já não pode acordar amanhã cedo e deixar ela no sol o dia inteiro. Ela vai ter queimaduras, ok? Então, não faça, depois você vai brigar comigo, né? Não faça isso. Essa planta precisa de se adaptar, porque é como nós, se nós ficamos dentro de casa o tempo inteiro, né, a nossa pele vai se adaptar ao ambiente, né? Se você toma uma incidência solar aí de 3, 4 horas por dia, a sua pele vai se adaptar. A rosa do deserto é do mesmo jeito. Ela vai adaptar essas folhas para aquele local. Então, se aquelas folhas são sensíveis para receber pouca luminosidade, ou seja, para ela conseguir absorver a maior quantidade de luz daquele ambiente, se você levar ela diretamente ali, né, de uma vez por todas ali, para ter uma incidência solar maior, automaticamente ela vai ter queimaduras nas folhas, ok? Então, para que isso não aconteça, vá levando ela aos pouquinhos. Essa semana, 1 hora de sol, na outra semana, 1h30, na outra semana, 2 horas, e assim você vai conseguindo aumentar a incidência solar da sua rosa do deserto, ok? Vou adiantar porque o meu tempo está corrido e eu tenho muita coisa aqui ainda para falar para vocês. Continue até o final que eu tenho uma surpresa, viu? Quem entrou agora está sabendo que no final tem uma surpresa para você, ok? Então vamos lá. Outra coisa que vai influenciar na quantidade de flores, né, é a quantidade de nutrientes, principalmente aí, né, o fósforo, né, e o potássio. O potássio principalmente, né, ele é o responsável pela floração. Ah, mas então significa que se eu colocar só potássio na minha rosa do deserto, ela vai ter uma floração? Não, porque ela precisa de um conjunto, inclusive do nitrogênio. Às vezes ela quer ter floração e aqueles botões não querem desenvolver, porque está faltando ali nitrogênio, ok? Então diversos nutrientes, mas principalmente o potássio e o fósforo que a sua rosa do deserto vai precisar para ter uma floração, ok?
E a última coisa que vai influenciar na quantidade de flores é a quantidade de galhos. Vocês já observaram que a rosa do deserto só dá flor na ponta dos galhos? Interessante, né? Ah, não, professor, a minha rosa do deserto deu uma flor aqui embaixo. Mas por que ela deu uma flor aqui embaixo? Porque iniciou uma brotação. Então, ou seja, a rosa do deserto, ela só tem flores na brotação. Então, ela não vai sair flores aí em um galho como esse aqui, ó. A não ser se sair uma brotação aqui. Aí sim pode ter uma floração neste galho. Então, entendendo isso, você vai ver que quanto mais galhos sua rosa do deserto tiver, maior é a quantidade de flores que a sua rosa do deserto pode ter, né? Então, se você souber disso, é óbvio que você vai entender que você precisa de fazer uma poda na sua rosa do deserto. Por quê? Quando você faz a poda, o que acontece? Surge aí novas brotações. Então, é isso aí que vai influenciar aí na quantidade de flores, né? Essas cinco coisas que eu expliquei para vocês aí, né? A mais importante é se a sua rosa do deserto tiver apenas um galho, né? Ali ela vai ter poucas flores mesmo. Então, para que ela tenha mais flores, ela tem que ter mais galhos aí, porque a floração vai ser sempre na brotação, na ponta dos galhos. A durabilidade da flor, olha só. Como que faz para ter uma durabilidade maior, né? As pessoas sempre falam, minha flor ela fica 3 dias aberta, muito pouco tempo, esperei tanto por esse tempo, e às vezes, né, fica só 2, 3 dias aberta e a flor murcha e a flor cai. Vou ensinar um segredão para vocês aqui, olha só. Vocês vão utilizar o cloreto de potássio, ele é um fertilizante, viu? Estão escutando uns fogos aqui, ó, estão comemorando aí, né, a nossa live, viu? Tô brincando. Então assim, gente, o cloreto de potássio, ele vai ajudar na durabilidade da flor. E não somente isso, ele vai ajudar em diversos fatores também, como na coloração da flor. Eu tenho um exemplo nítido disso, uma rosa do deserto chamada Flex. Acho que ela tá até lá no meu Instagram, no meu Stories. Coloquei ela hoje lá, né? E ela saiu vermelha com cloreto de potássio. E sem cloreto de potássio, ela ficou branca e apenas o núcleo meio alaranjado. Olha que interessante, né? Então, ou seja, o cloreto de potássio vai fazer total diferença na coloração da rosa do deserto, da flor, né? Da rosa do deserto. Então aí você fala, professor, é que eu tenho uma rosa do deserto que me disseram que ela é negra e ela tá meio vermelhada. Talvez seja você pode resolver isso aí colocando o cloreto de potássio, ok? Anota aí para você estar aplicando na sua rosa do deserto, que é esse vermelhinho que vocês estão vendo aqui. Olha que legal, olha, vou tentar mostrar aqui. Vocês estão vendo esse vermelhinho aqui, gente? Isso é o cloreto de potássio. Olha só, né? E eu aplico ele quando? Quando eu ver os botões. Surgiu os botões, faço a aplicação. Ok? Depois, daqui 10 dias depois, se caiu um botãozinho só, eu aplico novamente, ok? É mais ou menos a quantidade aí de uma colherzinha de sobremesa, né? Você vai colocar de cloreto de potássio sobre a sua, sobre o substrato da sua rosa do deserto. Não causa queimaduras, viu? Como vocês podem ver aqui, já coloquei aqui há uns 2 dias, então ele vai diluindo aí gradativamente conforme a regra, ok? Outra coisa também que vai influenciar na coloração da flor, gente, é o sol. O professor só não falou que o sol é bom para a rosa do deserto? O sol é bom e vai influenciar na floração, vai despertar a floração da sua rosa do deserto. Mas se a sua rosa do deserto é negra, ou se é uma rosa do deserto de coloração bem escura aí, você vai sim precisar tirar ela do sol quando surgir os botões, ok? Deixa ela em local iluminado, porém sem incidência direta, incidência solar direta. Por quê? Se essa flor ficar no sol, ela vai desbotar, ok? Então, uma dica aí para você conservar a flor da sua rosa do deserto com essa coloração escura, com essa coloração aí maravilhosa, né? Tirar ela do sol quando surgir os botões.
Lembrando que se você deixar ela só na sombra, ela vai parar de dar flor de novo, você vai ter que voltar ela para o sol para ela despertar essa floração novamente, ok? Já aprendemos que isso é muito importante. Outra coisa, gente, as pessoas sempre me dizem, é possível ter floração o ano inteiro de uma rosa do deserto? Sim, a rosa do deserto ela pode dar flor aí o ano inteiro. Só que tem um pequeno detalhe. Quem mora aí nas regiões frias, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, não vai conseguir, porque na época fria do ano a rosa do deserto vai entrar em dormência. Então a dormência é comum aí nessas regiões mais frias, né? Então você não vai conseguir ter flor o ano inteiro. Mas a sua região é quente, como aqui no Mato Grosso, esse sol maravilhoso que tem aqui, é óbvio que você pode ter floração intensa durante o ano inteiro, de janeiro a janeiro, ok? Vai depender de você seguir tudo que eu tô te ensinando aqui, né? Outra coisa que as pessoas sempre me perguntam, em regiões frias, gente, ainda falando sobre regiões frias, as flores vão surgir principalmente aí na primavera e no verão, né? Com mais intensidade aí na primavera. Okay? Não vou entrar muito em detalhes sobre isso hoje, mas eu vou fazer uma outra live que a gente pode estar falando um pouco mais detalhado sobre isso em um outro momento. E aí é necessário também você proteger essa planta do frio, porque o frio pode matar a rosa do deserto. Ok? Outra coisa, gente, flores fatiadas. As pessoas sempre me perguntam, professor, a flor da minha rosa do deserto está defeituosa, está uma flor aberta, né? É uma flor fatiada, né? O porquê que é isso? Eu vou explicar para você 3 dos principais fatores ou o que pode estar acontecendo que fez com que a flor da sua rosa do deserto tenha sido uma flor fatiada, ok? A primeira coisa aí é insetos. Claro que se for a primeira floração, pode ser outro motivo. Mas se for um inseto, não é somente aquela rosa do deserto. Se você tiver aí 10 rosas do deserto e apenas uma que está tendo aí essas flores fatiadas, flores abertas, né? Não é o inseto, ok? Agora, se estiver ocorrendo em todo o seu cultivo, em flores aleatórias, pode ser sim um inseto que está colocando um ovo ali dentro daquele botãozinho, né? E quando o botão abrir, vai sair uma flor defeituosa. Ou também pode ser falta de nutrientes. Isso também é um problema, né, para rosa do deserto. Então, se a flor está fatiada, pode ser um inseto ou pode ser também, né, falta de nutrientes. E existem aí alguns casos que é uma falha genética, né? E às vezes a falha genética ela é uma falha mínima, que acontece o quê? Se a flor está um pouco debilitada, um pouco falta de nutrientes, é óbvio que ela vai apresentar, né? Ela vai mostrar essa deficiência. Agora, se a flor, né, se a sua rosa do deserto tiver uma rosa do deserto saudável, mesmo que ela tenha um pouco dessa deficiência, ou uma média dessa deficiência aí, ela vai começar a ter flores normais, flores bem saudáveis, né? Sem essa deficiência, ok? Então vai depender aí desses fatores. Agora, gente, acho que chegou a hora de eu falar... Antes de eu falar o meu segredo, né, que já estamos chegando no final da nossa live aí, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram aqui, né? Posso trocar o substrato estando com flores? Olha só, minha rosa do deserto está com flores. Eu posso trocar o substrato? Sim, você pode trocar o substrato, sem problema nenhum. Não vai influenciar na floração, ok? Se for uma troca de substrato perfeita e que não tiver aí o apodrecimento nas finas raízes, nem problema nenhum, não vai prejudicar aí os botões, não vai ter o abortamento de botões, e problema nenhum, ela vai continuar com a floração, ok? Inclusive eu já deixei uma rosa do deserto por 28 dias fora do substrato e ela continuou florindo, olha só, então não vai depender disso, ok? Só que tem um detalhe, se você tem uma rosa do deserto que ela está com uma floração aí, né,
exuberante por 3, 4, 5, 6 meses, ela parou de dar flor, significa que está faltando alguma coisa. Eu sugiro que esse é o momento ideal de você fazer a troca do substrato, ok? Outra coisa, não dá flor há um bom tempo. O que fazer? A primeira coisa que eu sugiro para você aí é você fazer a troca do substrato. É a primeira coisa que você precisa fazer. E como nós aprendemos, um substrato específico para rosas do deserto, né? Outra pergunta, os botões estão caindo, o que fazer? Cloreto de potássio geralmente está relacionado ou a pragas e doenças ou a falta de nutrientes, ok? Vamos eliminar a possibilidade de ser aí pragas e doenças, né? Principalmente fungos aí, né? Então, se não for fungo, se não for doença, se não for um problema, nós vamos utilizar aí o cloreto de potássio, que ele vai ajudar a segurar esses botões. Ok? Uma dica, incrível, que ninguém ensina isso. Ok? Então, estou ensinando para você, você está sendo privilegiado de aprender isso. Então, agora, gente, sem mais delongas, vamos ver se não tem nada aqui nos meus rascunhozinhos aqui, ótimo. Vou contar o meu maior segredo. Qual que é o maior segredo? Se você já fez de tudo isso aqui, né? Professor, eu já fiz tudo isso que o senhor disse, eu tenho certeza, e não tô tendo floração na minha rosa do deserto. O que eu vou fazer? Olha só, gente, vou revelar para vocês o meu segredo, o que eu faço para ter floração, né, exuberante e floração o ano inteiro aí na rosa do deserto. A primeira coisa, são 3 coisas que eu escrevi aqui. A primeira coisa é seguir as regras de ouro do cultivo. Não ouviu falar ainda sobre as regras de ouro do cultivo? Então, entra no YouTube, quando terminar essa live aqui, entra lá no YouTube e você vai pesquisar lá o Professor Joab Adênio. Você vai encontrar o meu canal. Ontem eu publiquei um vídeo que fala sobre as 5 regras de ouro e ainda, melhor ainda te ensina os 5 hábitos do bom cultivador. Você quer ser um bom cultivador? Simples. Tenha os hábitos do bom cultivador. Você precisa ter esses hábitos, né? Então, corra lá e assista esse vídeo para você saber quais são as 5 regras de ouro e quais são os 5 hábitos do bom cultivador. Isso aí vai fazer total diferença no seu resultado com a floração da rosa do deserto. A segunda coisa, o segundo segredo aí, é seguir o calendário lunar. Gente, isso é imprescindível, isso é incrível, indispensável para você ter resultado com a floração da rosa do deserto. No começo aqui eu ouvi algumas pessoas dizendo, eu fiz há mais ou menos uns 10 dias, né? Que lua que nós estamos agora? Que lua que nós estamos? Estamos na lua nova, ok? Os cultivadores mesmo já estão cientes que nós estamos na lua nova. E essa é a lua do quê? É a lua de fazer a fertilização no substrato. Olha que legal, né? Então, essa que é a lua ideal. Se você fizer em outra lua, não quer dizer que a sua planta não vai conseguir absorver. Mas o que eu quero dizer é que nessa lua ela vai ter uma absorção melhor dos nutrientes pela raiz. Por quê? Porque a seiva da rosa do deserto na lua nova está concentrada nas raízes, está concentrada ali dentro do substrato. Olha isso, né? Simples. Por quê? Porque a lua influencia sim, tem várias pesquisas científicas que a lua influencia sim na verdade não só no desenvolvimento das rosas do deserto, como em muita coisa aí, inclusive na maré, né? A maré, ela fica alta na lua cheia, né? A lua que você está vendo, aquela lua redondona, né? A maré fica alta. Isso também acontece com a seiva da rosa do deserto. Quando a lua está cheia, a seiva tende a se concentrar na ponta dos galhos. Por isso que esse é o momento ideal de você fazer a fertilização foliar, ok? Como nós estamos na lua nova, ou seja, que não está influenciando em nada, é o horário, né? É o tempo ideal de você fazer a aplicação de nutrientes, a aplicação de fertilizantes aí no radicular, né? Que é pelas raízes, no substrato da sua
rosa do deserto ela vai ter uma melhor absorção desses nutrientes. Dica maravilhosa, né? Então, essa é a segunda coisa que vai influenciar, seguir o calendário lunar. Se você aplicar o fertilizante na lua nova e na lua cheia, você vai ter sim resultado com a rosa do deserto. Outra coisa, se você fizer a poda na lua ideal, ok? Então, você precisa seguir o calendário lunar a partir de hoje. Então, gente, olha só. Essa é a palavra-chave de hoje. Você precisa entender e seguir o calendário lunar. Vou falar mais uma coisa aqui, né? Que vai influenciar também na sua floração. Se você está com uma rosa do deserto aí há mais de um ano e ela não dá flor, a primeira coisa que você deve fazer é a troca de substrato. Mas quando que você vai fazer? Na lua certa, ok? Professor, como que eu vou saber que lua é o quê e quando que é cada lua? Simples. Eu quero que vocês me respondam aqui, se vocês querem realmente saber, né, ter essas informações, que eu vou disponibilizar para vocês o calendário lunar, né, gratuitamente nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto aqui no Facebook. Então, eu quero saber se vocês querem realmente saber aí, né, sobre o calendário lunar, né, saber aí sobre o ciclo lunar e como que ele influencia na rosa do deserto. Eu fiz, né, um calendário lunar, né, especificamente aí para rosa do deserto, e eu vou disponibilizar para vocês, né, gratuitamente, mas só se pelo menos, vou dizer aqui, ó, pelo menos 40 pessoas responderem eu quero aqui. E aí eu vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Então, valendo a partir de agora, terminando a nossa aula aqui, eu vou ver quantas pessoas que responderam eu quero, e eu vou contabilizar, né? E eu vou ver se tiver pelo menos 40 pessoas, né? Eu vou disponibilizar gratuitamente nas minhas redes sociais. Ok? Então, já podem responder aqui se vocês querem mesmo saber, né, sobre o ciclo lunar, querem ter aí o calendário lunar na mão de vocês. Responda eu quero aqui, ó, tem que responder, porque quanto mais pessoas responder, né, eu só vou colocar mesmo se vocês responderem eu quero, ok? Se 40 pessoas responderem eu quero aqui, eu vou disponibilizar gratuitamente nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, na nossa página do Facebook, né, o calendário lunar. Beleza? Então, gente, olha, a nossa live é esta aí, estamos chegando no finalzinho da nossa aula, né? Então, não esqueça de compartilhar, né, essa live aqui. Não esqueçam de entrar lá no YouTube e assistir a minha aula que eu publiquei ontem, né, que foi também uma live ao vivo, né? Então, entram lá no YouTube, pesquisem lá, Professor Joab Adênio, né, que vocês vão encontrar o vídeo que eu publiquei ontem, e aí vocês vão assistir as 5 regras de ouro, que vai estar naquele vídeo lá, e os 5 hábitos do bom cultivador. Se eu não me engano, o nome do vídeo é o que você precisa para iniciar o cultivo, algo assim, não me lembro certinho aqui agora, mas nesse último vídeo que eu enviei, vai ensinar sobre as 5 regras de ouro e as 5 regras do bom cultivador. Não assistiu ainda? Então, ó, terminando essa live aqui, ó, corra lá e assista. Aproveite para se inscrever no meu canal, ok? No meu canal do YouTube. E outra, compartilhe e ó, clique em curtir, né? E clique também no sininho para você ser notificado sempre que eu publicar um vídeo novo lá no YouTube, para você ser o primeiro a saber de tudo que eu publicar lá no YouTube, ok? Me sigam nas redes sociais, que são aí o Instagram e o Facebook. Quem está no Instagram, né, vai lá no Facebook, na página lá, Professor Joab Adênio, né, e quem está no Facebook, vice-versa, vai lá no Instagram, né, e me siga no Instagram, que é também Professor Joab Adênio. Então, gente, olha só, a nossa aula está ficando por aqui. Eu vou contabilizar agora, né, quando a gente encerrar aqui a nossa aula, para ver se tem pelo menos 40 pessoas que me pediram aí, né, o calendário lunar, e eu vou disponibilizar gratuitamente no Facebook e no Instagram para vocês,
ok? Para vocês ficarem aí por dentro de cada lua e do que fazer em cada lua. E aí, com certeza, seguindo essas 3 coisinhas, essas 3 regrinhas aí, que é seguir as regras de ouro do cultivo, do vídeo lá que está no YouTube, seguir rigorosamente o calendário lunar e fazer a troca do substrato na lua correta. Quer saber a lua correta? É só você responder eu quero aqui, que eu vou disponibilizar gratuitamente lá nas nossas redes sociais, que é no nosso Instagram e no nosso Facebook. Então, gente, a nossa live está chegando ao fim, olha aí, ó. 1h, né, 59 minutos de aula. Eu quero agradecer carinhosamente vocês que ficaram aqui comigo até o finalzinho. Muito obrigado de coração, né? Vocês são muito especiais. É só por causa de vocês que eu estou aqui fazendo essa aula ao vivo, ok? Então, ó, um beijo no coração. Muito obrigado e até a nossa próxima terça-feira, onde nós faremos outra live como essa, com outro tema que nós estamos preparando aí, que vai ser, ó, né, um tema escândalo, que vai fazer diferença aí no seu resultado com a Rosa do Deserto. Fiquem com Deus e até a próxima terça-feira. Nos vemos nas redes sociais. Tchau, tchau.